Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu quero pedir você que está chegando agora, que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, compartilhe para que muitas pessoas possam estar assistindo a nossa mega entrevista de hoje. E hoje, meus queridos, nós estamos aqui no gabinete do professor Aguinaldo Vidali, vereador da cidade de Francisco Morato, professor também, e também ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Francisco Morato. Ele nos recebeu muito bem para dar uma resposta e uma posição aos moradores de Francisco Morato referente ao Bota Fora que foi postado há 15 dias atrás em nossas redes sociais, que está em modo irregular. Você que não assistiu o vídeo, você pode voltar em nosso canal para assistir, que tem móveis que foram jogados lá, lixos, enfim, diversas irregularidades que tem preocupado e assustado muitos moradores. Mas ainda bem que nós temos pessoas do bem que trabalham na nossa cidade, e uma delas é o professor Aguinaldo Vidali, que gentilmente se dispôs a dar uma resposta para a nossa população. Olá professor, muito obrigado por nos receber em seu gabinete. É uma honra para mim estar falando com o senhor novamente, e é sempre um prazer estar conversando com o senhor. Rafael, seja muito bem-vindo. A honra é toda nossa, falar com a nossa querida cidade de Francisco Morato e sempre corresponder com a missão para a qual fomos chamados, que é defender a questão ambiental, a questão socioeconômica, a questão social. Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de todo um contexto de vida de futuras gerações. Então esse assunto é um assunto de missão aqui. Fico muito feliz pela oportunidade, meu querido. Professor Aguinaldo Vidali, nós apresentamos em nossas redes sociais um grito de socorro dos moradores do bairro do Recanto Feliz, que têm reclamado muito sobre o Bota Fora irregular, nós estivemos no local, encontramos móveis jogados no aterro, lixo, animais, eu particularmente encontrei até animais mortos lá dentro do aterro, lixos e realmente um mau cheiro, professor. Nós entramos, na entrada do Bota Fora nós já sentimos um mau cheiro muito forte, e pelo que eu sei, no meio ambiente isso não pode acontecer. E o senhor, como presidente do meio ambiente aqui em Francisco Morato, eu procurei o senhor para que o senhor venha dar uma posição e uma resposta sobre esse assunto. E nós conversamos agora nos bastidores, o senhor falou que no dia 28 de setembro de 2021 houve o primeiro ato sobre esse assunto. E nós queremos saber o que foi falado nesse dia e o que foi acordado pelo senhor e por toda a equipe que estava nesse ato. Claro, Rafael. Eu fico feliz por poder dialogar sobre a questão ambiental do nosso município, porque um dos desafios da nossa querida cidade é a questão socioambiental. Por isso que políticas públicas voltadas para essa proteção já foram tomadas, inclusive parabenizando aqui também as políticas públicas da nossa prefeita Renata Seni, pautada nas ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem construído o caminho correto para resolver. Rafael, de fato, há uma problemática, a questão ambiental no Brasil. O Brasil, infelizmente, nasce tendo uma agressão ambiental quando teve o extrativismo, né, da madeira de lei, o pau-brasil que aqui existia. Por que a gente retoma esse momento? Porque só agora, recentemente, é que as políticas públicas estão voltadas a isso. E, de fato, nós precisamos ter uma área regulamentada, uma área devidamente credenciada pelos órgãos competentes. Isso é um trabalho que envolve CETESB, que envolve inclusive todo um sistema de estudo de impacto nas áreas para que se possa fazer um descarte
Correto, isso tem sido trabalhado. Como você bem falou, meu querido, desde o ano passado, um grande salto foi a criação do Conselho do Meio Ambiente, aqui representado pelo professor João Matias, um engenheiro de produção, uma pessoa que tem um zelo muito grande. E o Conselho, ele nasce com essa grande missão de trabalhar as políticas públicas municipais em busca de uma resolução e de um encaminhamento nesse sentido. Tanto que todas as reuniões, o professor João Matias esteve presente e participou. E, além disso, lá no mês 5 do ano passado, maio de 2021, já havíamos feito uma pauta, em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e do Meio Ambiente, aqui da Câmara Municipal. Nós chamamos a CETESB para uma reunião de orientação. Fomos muito bem acolhidos, a administração participou e daí foi criado um caminho para que se trabalhasse esse processo de regularização. E nós temos o plano de gestão de resíduos sólidos, que é algo que está sendo desenvolvido para que se tenha de fato um mapeamento das áreas e se construa uma região, uma área, né, um entendimento de um espaço que não tenha impactos ambientais e tenha sim o descarte correto de alguns itens. O resíduo de construção civil, ele é de maior desafio, você precisa ter uma logística diferenciada, mas está sendo feito. Por outro lado também, Rafael, tem tido um grande exercício para a questão do descarte do vidro. Hoje Francisco Morato já conta com uma cooperativa onde as pessoas podem fazer o descarte correto, a Cooper Unidos, aqui mesmo no centro da cidade. Sim. E você tem, dentro dos encaminhamentos que foi feito e que estão sendo feitos, um processo de educação ambiental que possa impactar positivamente nesse processo, meu querido. E o senhor pode estar apresentando para o pessoal aqui a documentação? Claro. Então, pessoal, existe aqui a ata da reunião que diz, né, sobre o primeiro ato da Câmara Municipal em nome da questão ambiental. Então, com autorização do nosso presidente da Câmara Municipal, né, o senhor da Periferia, nós realizamos, em parceria com o Poder Público, essa grande discussão que permitiu criar caminhos que estão sendo executados. Cabe lembrar que o ano passado nós tivemos muitas agendas frustradas por conta do desafio do que foi o ano, né? Um ano que a pandemia ela mudou algumas situações. Verdade. Tinha algumas discussões que a gente precisava ter feito num outro prazo, mas infelizmente nós tivemos essa redução. Sim. Agora, com o controle da pandemia, a cada dia, né, tendo aí um resultado positivo através do uso das vacinas, nós temos um plano de trabalho que finalmente poderá ser executado. Então, o primeiro passo foi esse. Ao assumirmos o mandato, nós começamos com essa pauta da questão ambiental, aonde teve empresários, teve o poder público, todos se fizeram presentes e também foram convidados aqui na época empreendedores do ramo da questão que faz, né, a gestão dos resíduos sólidos. E é interessante destacar também que no início do ano passado, 2021, os profissionais que trabalham, no caso os caçambeiros, estavam nessa mobilização em busca de uma área para que se tenha a regulamentação, para que isso tenha de fato um bom encaminhamento. E isso está sendo planejado, está sendo executado. Os desafios ambientais que as nossas cidades sofrem como um todo, mas em Francisco Morato, então eles estão mapeados e sendo devidamente trabalhados, inclusive com esse grau de responsabilidade aqui da Câmara Municipal, para que se resolva, Rafael. Que legal. E a ideia, professor, é ter todo ano essa reunião ou essa foi somente para pautar e mapear os lugares que precisam da atenção? Ótimo, essa pergunta ela é muito importante porque ela diz assim: toda reunião ela tem que promover o que chamamos de um conjunto de ações. Certo. Então, a partir dela, nós criamos um plano de ação, foi setembro, então praticamente a conclusão do ano, e logo depois nós entendemos, em setembro do ano passado, os tópicos, as ações e os tipos de parcerias que tínhamos e o que era preciso fazer para que finalmente isso fosse conduzido de uma forma eficiente. Então nós criamos na reunião
um grupo técnico de trabalho. Esse grupo se comprometeu agora, através da busca da ajuda da CETESB, da Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal, com todo esse apoio, construir esses encaminhamentos. Paralelo a isso, todo um conjunto técnico, de fato, de pessoas voluntárias, inclusive com o protagonismo do Conselho do Meio Ambiente, acompanhando essas políticas públicas, isso tem sido feito. Sim. E finalmente, a gente espera que nos próximos meses a gente consiga criar uma pauta de devolutiva para a população. Porque existe um trabalho, Rafael, eu costumo dizer assim, para alguns olhos, um trabalho invisível. E de fato, se nós não mostrarmos através aqui do seu canal, Exatamente, através dessa mobilização, é por isso que toda vez que alguém tiver uma dúvida, nosso gabinete, a Câmara Municipal está de portas abertas para poder dizer o que tem sido feito. É que a situação ela tem uma complexidade. Afinal de contas, essas décadas que se faz a mesma prática durante muitos anos, precisa de uma nova forma de organizar. Isso está sendo construído, está sendo desenvolvido através do trabalho desses técnicos, através da movimentação da comissão e tantos outros agentes que estão nesse processo. Que legal, professor. O senhor conseguiu assistir a nossa matéria que nós gravamos lá no aterro, e qual foi o sentimento do senhor de ver aquelas cenas? Assisti, porque quando fala que mas o vereador é muito preocupado com a questão do meio ambiente, eu já escutei isso, você só cuida do meio ambiente? Aí eu também acho assim um pouco engraçado, que eu falo, olha, cuidar do meio ambiente é cuidar da economia. Verdade. Porque nós estamos falando aqui de problema econômico. Verdade. Né? Que envolve isso. Você vai reformar a sua casa, você precisa contratar um caçambeiro. Verdade. E por sua vez esse caçambeiro, que está vinculado à economia municipal, precisa fazer a sua prática de serviço, precisa fazer o descarte. O depósito que vende o material também precisa dessa movimentação. Isso é uma questão econômica, é uma questão social. Porque quando você tem as dificuldades que se implantam em algumas áreas da cidade, se você não tiver saneamento básico, você não tem saúde, você não tem melhoria de vida, você não tem prosperidade. Isso é muito importante entender. Então, o meio ambiente é simplesmente onde vivemos, é o planeta. Então, você tem que ter isso. Vi o vídeo, senti muito, e sempre, quando eu faço uma reflexão com toda a equipe, e aqui destacando, né, todos os membros da nossa equipe do mandato colaborativo, eles têm um vínculo muito forte. Na ocasião, dialogando com a doutora Joana, nós falou, tá vendo, doutora Joana, a gente tem um plano de ação. O fato de criar no ano passado o primeiro ato do meio ambiente. Veja bem, então dentro da história, o ano passado, aqui agradecendo todos os vereadores que acreditaram, que nos deram essa honra de ser um dos responsáveis pela Comissão do Meio Ambiente, fazer o primeiro ato significou um grande salto de coragem, de determinação e de busca pela resolução. Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo isso acendeu, como sempre vem tendo isso, aquela força. O que eu tenho trabalhado todos os dias, e isso aqui também é uma das pautas, a questão da coleta seletiva, Rafael. Nós temos um caminho, é por isso que eu sou consultor voluntário de uma cooperativa aqui em Francisco Morato. Né? Inclusive, eu dedico parte do meu final de semana para ajudar esse projeto, porque eu acredito na economia solidária, na economia circular, para ajudar vidas. Então, isso em busca da coleta seletiva. E, paralelo a isso, essa questão do resíduo, dos resíduos sólidos, da madeira, dessas outras soluções, a gente vê que nós precisamos encaminhar. Por isso que eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu senti uma confiança muito grande, porque as pessoas, aqueles que vieram parceiros dentro desse projeto, eles acertaram em criar uma agenda, um compromisso para poder sanar aquelas dificuldades que assolam as pessoas. Que legal, professor. E o senhor fez solicitações à prefeitura sobre esse caso, e quais foram as respostas e os feedbacks que o senhor teve até o momento? Sim, filho, sempre, né? Eu tenho uma felicidade de ser parte, né, do que a gente chama de uma situação propositiva. Então, somos parceiros do governo Renata Ceni, nós estamos sempre trabalhando em parcerias,
fomos sempre acolhidos, em diálogo com o nosso secretário, ele também acolheu. Depois do aniversário da cidade, a gente já tem uma agenda marcada e logo em seguida nós vamos fazer algumas plenárias para explicar e para criar a execução desse plano de ação. A nossa prefeita também compartilhou de modo muito satisfatório todo o andamento do plano de gestão de resíduos sólidos, que é a chave para destravar algumas dificuldades técnicas. É um processo que tem isso, né? Ele tem um desafio técnico, mas esse desafio é para ser superado com a ajuda, com a determinação de todas essas pessoas que estão juntos. Então, Rafael, posso dizer para você que, e para quem nos conhece sabe da seriedade que a gente fala sobre agendas, sobre compromissos, de que o mês que vem nós já queremos anunciar um plano de escuta ativa da população, de ideias, considerando também já o início, né, de alguns pontos de coleta seletiva na cidade. Que legal. A busca, esse exercício e, consequentemente, uma atuação programada para fiscalizar. É importante que a população entenda que a parte da Câmara Municipal, da vereança, está sendo feita. O governo municipal, né, na figura do executivo, tem acolhido, tem feito toda essa gestão, esse gerenciamento para que se possa resolver isso. Agora, qual que é o prazo, Rafael? É muito comum, né? A gente, como ser humano, a gente precisa perguntar o que, como e quando. Né? Então, quando aqui é um dado muito importante. Nós já vamos iniciar, já foi iniciado. Sim. Tá? Eu quero dizer isso, pessoal. Já foi iniciado. Agora, existem alguns desafios, algumas dificuldades que elas estão aí para ser superadas. E aí a nossa capacidade de gestão, de força técnica que vai superar esses desafios. Está sendo trabalhado. Não posso aqui dizer um momento preciso, mas eu quero dizer para todo mundo que o amor, a consideração que a gente tem pelo meio ambiente da nossa cidade, e consequentemente as pessoas vão ter por suas outras cidades, pelo estado, pelo continente, pelo mundo, aí nós temos um mundo melhor. É verdade. Mas a gente tem sim esse afinco e eu convido para que bimestralmente a gente tenha esse boletim, essa informação para as pessoas verem o que está avançando. Sim. Porque se você não tem uma devolutiva constante, realmente o trabalho ele fica invisível e aí a gente fala, será que pararam? Não, pessoal, é que às vezes está superando dificuldades que são tremendas, mas a dificuldade está aí para ser superada. É verdade, é verdade. Professor, para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero que o senhor dê uma palavra de esperança para os moradores de Francisco Morato. Eu falo os moradores, é lógico, esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, mas eu falo em especial ao povo de Francisco Morato, porque são as pessoas que estão sofrendo com essa situação. Então eu quero que o senhor dê uma palavra de esperança e de ânimo para quem está nos assistindo agora, nesse momento. Perfeito. Eu quero começar com uma frase que eu aprendi com um amigo de Caieiras, o Denis Fumagalli. A frase, ela é bem pedagógica, ela é educativa. Ela diz assim: recicle hoje, preserve o amanhã. Então essa frase quer dizer que um ato, uma ação que eu tenho que fazer hoje, ela tem a ver com o futuro. Preservar o amanhã é essa questão de futuro. E com essa frase eu quero dizer também para a minha querida cidade que o fato de termos sido, né, ter tido a oportunidade de ser o vereador, né, com maior expressividade de votos, foi um voto de confiança pela questão ambiental, porque sempre nós apresentamos a questão ambiental. Então eu quero dizer para todos aqueles, mesmo para os que não votaram, mas para todo moratense, que o nosso vínculo é em cuidar da nossa querida cidade. Cuidando da questão ambiental, nós estamos cuidando dos rios, estamos cuidando da vegetação, estamos cuidando das pessoas, estamos cuidando da vida sobre a terra, como diz as ODSs. Nós estamos trabalhando também pelo trabalho digno lá dentro da cooperativa, pela ODS 11 que diz cidades e comunidades sustentáveis, ODS 17 que fala sobre parcerias. Então, Rafael, eu quero que as pessoas acreditem que essa política pública, a partir de uma política partidária, do cuidado do meio ambiente, ela vai ser executada com muita fé no nosso querido Deus. E aqui é uma palavra, né? Eu não quero aqui tornar uma questão religiosa por apenas dizer, pelo contrário, eu quero dizer que é um vínculo com a questão ambiental e nós pedimos sabedoria ao grande Deus, ao grande Pai,
para que a gente possa navegar por esses mares que às vezes são difíceis, mas é assim mesmo. Nós sabíamos que ao chegar nessa embarcação estamos tocando não seria fácil. Verdade. Mas é para isso que fomos chamados, né? E aí lembrando, né, o hino nacional, o filho teu não foge à luta. Então estamos aqui firmes, precisamos do apoio de todos, precisamos que antes de você falar, mas ninguém faz nada. Não, olhe primeiro. Veja talvez o pedido de ajuda que também o legislador, os vereadores, a nossa prefeita, nós também precisamos de uma ajuda durante esse processo. Então não tenha receio, acredite nesse trabalho colaborativo, acredite nessa força, sociedade civil, poder público executivo, poder público legislativo e o judiciário, todos juntos, Rafael, eu vejo uma grande potência. Então é assim, tenha fé e vamos firmes nessa grande caminhada. Pois é, pessoal, o professor Aguinaldo Vidali nos recebeu aqui em seu gabinete hoje na Câmara Municipal de Francisco Morato. Muito obrigado, professor. Eu chamo carinhosamente de professor, né? Sim, por favor. Muita gente chama, não é? Sempre, o título é esse, tá? O outro é uma função, é temporário, agora professor é a minha profissão. Muito obrigado, professor, pela sua recepção, viu? Pois é, pessoal, então vamos continuar a luta e esperando que dias melhores virão e tudo no final vai dar certo. Que Deus abençoe e mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Obrigado e até a próxima.